Lula não deverá se desculpar. Segundo o governo, as críticas focam em Israel e Netanyahu e não no povo judeu. O embaixador brasileiro em Tel Aviv foi chamado de volta para consultas. Lula chamou o principal assessor internacional e conselheiros políticos para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada. O presidente, Celso Amorim, e o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, analisaram a exigência do governo de Israel de um pedido formal e público de desculpas. Mas isso não vai acontecer. Ministros classificaram como exagerada a reação de Israel, que transformou Lula em persona non grata no país. Seria uma maneira, segundo assessores, de Benjamin Netanyahu diminuir a pressão interna e ganhar apoio. Por isso, a versão do Planalto é de que a fala de Lula foi dirigida ao governo israelense e não ao povo judeu. Lula também decidiu chamar de volta o embaixador brasileiro em Israel para consultas. Na linguagem diplomática, isso deixa clara a insatisfação com Tel Aviv. O representante brasileiro foi chamado ao Museu do Holocausto para dar explicações sobre a declaração do presidente, e não ao gabinete do chanceler, como é praxe, para que, de acordo com Israel Katz, testemunhasse o que os nazistas fizeram aos judeus. O Planalto não esconde o desconforto com a reprimenda pública, fora do protocolo. O Itamaraty classificou nos bastidores o ato como um show desnecessário. No fim da tarde, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. A fala de Lula foi muito criticada por entidades israelitas. Em nota, a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, disse que o governo brasileiro vem adotando uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio, abandonando a tradição de equilíbrio e busca de diálogo da política externa brasileira. O presidente da Federação Israelita de São Paulo diz que há um aumento do antissemitismo no Brasil. Essa comparação é esdrúxula. Nada se compara ao que aconteceu no Holocausto. A repercussão é muito ruim, há um aumento do antissemitismo no Brasil quando essas declarações são dadas. A polêmica agitou o Congresso. Deputados de oposição, inclusive de partidos que integram o governo, assinaram um pedido de impeachment de Lula por um suposto ato de hostilidade contra a nação estrangeira. A fala de Lula foi avaliada pelo mundo político em Brasília como um desastre. Tira foco das investigações sobre o bolsonarismo e a tentativa de golpe, e ainda põe força nos grupos evangélicos apoiadores de Israel para o ato político que está sendo convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, e a reunião do chanceler Mauro Vieira com o embaixador de Israel no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, durou 1 hora. Os dois saíram no fim da tarde sem falar com a imprensa. Daniel Zonshine foi convocado depois que o governo israelense considerou Lula persona non grata. Na linguagem diplomática, a convocação do embaixador é uma forma de protesto do governo brasileiro. Como alguns falaram na reportagem, é realmente um erro absurdo do presidente Lula em comparar uma coisa com a outra. Descola da realidade, é impensável. São fatos que não devem ser comparados. O Holocausto vitimou 6 milhões, absoluta maioria de judeus. Aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Não dá para trazer isso para a realidade de hoje. O presidente Lula erra, desliza, abre uma crise sem precedentes com Israel e perde o que gostaria, essa possibilidade também de ser o mediador em conflitos internacionais. Ok, ponto, viremos a página. Falemos da desproporção da reação de Israel. Hamas, um grupo terrorista, invade Israel, mata 1.200 inocentes. Há mais de 100 dias há uma contraofensiva de Israel. Sabe quantos já morreram, minha gente? Mais de 24 mil. Em sua absoluta maioria, idosos, crianças, mulheres, 20 vezes mais dentro da faixa de Gaza. Com o objetivo, segundo Netanyahu, de aniquilar o Hamas. Não vai. Mesmo que conseguisse, os líderes nem estão dentro da faixa de Gaza, estão no Catar, com financiamento do Catar, estão na Turquia, estão fora. E se acabasse com o Hamas, outros surgiriam, como Jihad Islâmica e outros grupos que surgiram. Então, é uma falácia. Não vai aniquilar.